Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E antes que eu apresente nosso convidado de hoje, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui também no YouTube. E se inscrevam no canal para receber as notificações. Então vamos lá para o nosso convidado de hoje. Se apresente para nós, Matheus Hélio de Lima. Fala, muito boa noite. Então olha só, meu nome é Matheus de Lima Hélio, esposo da Natália, né? Eu sou pai da Lívia e da Malu, sou palestrante também e atuo como empresário. Pô, que legal. Cara, antes de nós chegar nessa tua empresário, palestrante, até tu despertar para essa tua nova veia, como foi a tua vida, meu brother? Cara, a minha vida, eu acredito que eu deva ter umas 5 vidas até chegar aqui. Bem, olha só. Então, eu nasci e cresci na cidade de Getúlio Vargas. Eu sou filho de Adriana de Lima. Meu pai é falecido já. Sou o segundo filho entre 7. Eu tenho mais 6 irmãos. São 4 homens e 2 meninas. Então, meu pai tinha problemas com bebidas e drogas. É o que acabou levando ele mais cedo, né? Uhum. Então, eu nasci e cresci num bairro bem carente, um dos bairros mais pobres no vocabulário formal, né? E não foi fácil, né? Então, se tirasse na época, há 20 anos atrás, 2 famílias pobres da cidade, pobres, que eu falo de verdade, sem vitimização nenhuma, 2 famílias pobres. A minha estava entre elas, né? Então, até meus 10 anos de idade, nós não tinha banheiro, não tinha água, não tinha luz. Então, nem sei como que chegamos até onde chegamos, mas enfim, graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui. Então, comecei a trabalhar bem cedo, já vendia picolé, catava latinha, papelão, tudo para o sustento de casa, né? Meu pai, francamente, não contribuía nessa parte, e nem as outras também, questão de educação e carinho, afeto, nada, né? Então comecei a trabalhar aos 13 anos de idade como ajudante de pedreiro. Larguei os estudos, infelizmente, larguei os estudos. Me tornei pedreiro aos 15 anos de idade. Voltei a estudar também com 15 anos, fiz a EJA. E depois, quando eu tinha 17 anos, me corrompi. Me corrompi bem profundamente, né? Segundo as investigações policiais da cidade de Getúlio Vargas, né? Então eu seria um dos líderes do tráfico na época, né? Uhum. Hoje tem facções que predominam as regiões, né? E na época não tinha. Então, certamente eu era assim um líder do tráfico na cidade, né? Então tive passagens pelo CASE, o pessoal fala a antiga FEBEM, né? Uhum. Na época, com 16 anos de idade, bem rápido assim, foi 3 meses aquela conturbação, fui pro CASE. Então saí do CASE com 17 anos. Saí do CASE com 17 anos, o CASE, bem francamente, né? Hoje eu levo palestras lá, trabalho com adolescentes lá, né? Mas o CASE, ele é uma escola para o crime. Uhum. Como os presídios. Tem cara que chegou num presídio e não era ninguém, hoje é o chefe. Uhum. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o poder dos ambientes, né? Tá nos ambientes certos, com as pessoas certas, obtendo conhecimento certo. Então, saí do CASE com 17 anos, não conformado ainda. Decidi colocar um bar. Com 17 anos eu tinha um bar. Já não conformado com o bar, decidi buscar
decidi buscar contato direto com o tráfico, né, com o crime organizado, na cidade do Foz do Iguaçu. Lá na fronteira. O ano era 2015, né? Acabamos ficando preso lá, né? Tinha uma operação na época. São memórias que não tem como apagar ou como esquecer, né? São memórias profundas. Então, até hoje tem um rapaz que ficou preso lá por 8 anos, um rapaz que foi junto para trazer essas drogas ali, enfim. E teve uma família lá, enfim, e hoje está bem lá. Olha Ficou só. por lá. Ficou por lá, Foz do Iguaçu ele tá. E então caímos lá, isso eu tinha 17 anos. Quando voltei do Foz do Iguaçu, tivemos guerra por disputa de ponto de tráfico, né? Onde que se dividiu dentro do bairro como é que eu vou te explicar? As organizações, né? Para o tráfico. Esse confronto foi armado? Foi? Esse confronto foi altamente armado. Caraca. Na época, o policiamento ostensivo na cidade de Getúlio Vargas não é tão agressivo quanto é hoje. Agressivo da forma que eu falo, o patrulhamento frequente por diversas vezes repetidas naquele lugar. É sobre isso, né? Então, o crime ele corria mais a solto. Entende? Getúlio Vargas é uma cidade pequena, como se diz. Sim, 20 mil habitantes. Mas ele abrange uma região que ultrapassa Passo Fundo. Ultrapassa Passo Fundo, se for pegar todas as cidades. Em área, né? E conheci a minha esposa, ainda quando eu estava no CASE, a Natália. Eu tinha 16 anos e ela tinha 14. Começamos a conversar por carta. Aí quando eu saí a gente se conheceu, fui pedir para namorar com os pais dela. E naquela situação, né? O meu sogro é um cara muito correto. Quem conheceu ele, na época era construtor na cidade de Getúlio Vargas, um cara sempre certinho, né? Felizmente, né, ele teve que engolir o orgulho dele, que ele tinha uma missão dali pra frente, que era cuidar de mim, né? Então, aos 17 anos de idade, então, tivemos esse confronto por disputas de ponto de droga na cidade, e depois meus amigos, né, acabaram indo preso e eu fiquei sozinho. Então, por fim, tive que andar escondido por muito tempo, né? E decidi que eu precisava largar o crime. Tentei ir embora de Getúlio Vargas, mas não deu certo, né? Fiquei escondido aproximadamente 1 ano, né? Até pegar essa confiança em poder voltar a andar normal, né? E meu sogro me acolheu muito. Ele me pegava na boca de fumo, me levava na casa dele tomar café, me devolvia na boca de fumo. Cara, foi sem explicação. O que aconteceu ali foi sem explicação. Então, aos 18 anos, voltei para a sociedade. Quando eu fiz 18 anos, bem certinho, assim, foi como se uma chave tivesse desligado eu daquela vida. Então, dos 16 até os 18 anos eu fiquei 1 ano no CASE, 2014, depois voltei para o CASE mais 2 vezes, né? Mas quando fiz 18 foi como se tivesse desligado aquela chave e voltei a trabalhar. 1 ano e pouco depois, consegui comprar a minha própria casa, com o dinheiro do trabalho já. Na construção civil daí? Na construção civil, como pedreiro, né? Na época eu ganhava super bem, como se fosse hoje, pode pôr assim uns 8 mil reais se fosse hoje. Caramba. Na época. Quando eu tinha 19 anos, então,
tive que voltar para o CASE. Cumpri uma medida socioeducativa de quando eu tinha 17 anos. A maioridade penal ela vai até os 21 anos, né? Então, tudo que eu fiz até os 18, eu respondo até os 21. Então, tive que voltar pro CASE. Descobri que eu estava foragido, enfim. E fui me apresentar na delegacia e cheguei lá. E nessa época já estava trabalhando. Já estava desligado fisicamente. Sim. Fisicamente, mas a minha cabeça tinha ainda como eu era uma pessoa ruim, né? Aí, então, fui pro CASE, cheguei na audiência de custódia, de justificativa lá. Aí o juiz me deu 6 meses para mim ficar lá, para poder ter uma avaliação para saber se eu iria progredir. Eu já era adulto, sim, 19 obviamente, anos. 19 anos, né? Aí saí, aí foragi. Fiquei 4 meses e foragi, eu não aguentava mais. Eu já tinha casa, já tinha esposa, Sim, já tinha uma vida, né? Então foragi. Fiquei 7 meses foragido, trabalhando. Na época a gente já tinha pego uma construção na época particular. Eu e o meu irmão só. E eu ia todo dia pro centro da cidade, 7 meses, trabalhar, né? E depois a polícia me pegou, que eu tava foragido, né? Obviamente eu tava errado. Aí voltei pro CASE, expliquei a minha situação pro juiz, ele me deu 1 mês para me ficar lá. Aquele mês era um mês que tinha 29 dias, tanto que eu fiquei só 27 ainda, porque pegou 2 feriados, teve alguma coisa assim. E saí do CASE, com a ficha limpa daí. Saiu zerado. Com a ficha limpa. Aí voltei, nunca mais eu imaginei que iria conseguir o emprego como eu tinha antes de voltar para lá, sabe? E, enfim, fui trabalhar de funcionário por mais 2, 3 anos, eu acho. Com 21 anos decidi colocar minha própria construtora, mas já vinha montando essa ideia desde os 18 anos, sempre, né? Então, 21 anos de idade, coloquei a minha construtora na cidade de Getúlio Vargas, né? Olha só. 2 anos depois, nós tornamos uma das maiores construtoras da região de Getúlio Vargas. Em questão de agilidade, entrega de obra, prazo. Nós tínhamos mais de 40 funcionários. Para a cidade de Getúlio Vargas, 40 funcionários dentro de uma construtora. É uma baita empresa. É uma baita empresa. É absurdo, né? Então, 3 anos naquele pique. E depois a nossa construtora cresceu muito rápido. Rápido, assim, ó, foi muito rápido. Só que eu não estava preparado. Entende? Aqui. Então, é como se tu plantar uma semente, né? Tu tem que saber não se a semente vai germinar ou não. Tu tem que saber se quando ela começar a germinar, tu vai ter tempo de ir lá regar ela todos os dias. Entende? Então a construtora começou a crescer e eu não tinha tempo de ir lá regar ela. O que seria regar? Fazer um curso de gestão empresarial, fazer participar de eventos, palestras corporativas, enfim, seja lá o que for. Aí a nossa conta, a conta da construtora na época era muito agitada no banco, né? Então eu fui convidado para ir no banco, conversar com o gerente e tal, e eles me ofereceram diversas propostas lá, enfim, de investimento, e eu não aceitei nenhuma proposta, né? Saí da agência, meu gerente ligou, volta aqui que tava indo para Erechim na época. Tava chovendo, voltei lá na agência, me ofereceram uma proposta de investimento de valores que tinha na minha conta, com rentabilidade de 0,4% ao mês, o que renderia bem para nós. Sim. Nós estávamos montando... Para não ficar parado o dinheiro. Na época, nós estávamos montando uma fábrica de pré-fabricados de concreto, aqui em Getúlio Vargas mesmo. Então, nós não iríamos ocupar aquele dinheiro, nós iríamos ocupar 6 meses depois. Aí, quando fomos resgatar nos 6 meses, nós descobrimos que o dinheiro havia sido aplicado em um seguro de vida premiável com resgate de 25 meses. E nós precisávamos daqueles valores, a gente tinha comprado terreno, investido em máquina e caminhão na época. Então, quando fomos resgatar esse valor, descobrimos que se tratava de um seguro de vida premiável com resgate de 25 meses, sem rentabilidade nenhuma.
Então, o que gerou uma perca ali. No caso, ludibriaram vocês. Na época de 500 mil. Meia milha. 500 mil. Caramba, velho. 500 mil foi o rombo que ficou. Só desse negócio mal feito por eu não entender nada de gestão. Por não conhecer. Empresa, porque a árvore cresceu. Sim, eu plantei claro. a semente, reguei no início e a árvore cresceu, né, cara? E eu não estava disposto a voltar lá e regar ela e um dia ela acabou secando e morrendo. Foi isso que aconteceu com nós. Então, 2024, início de 2024, a gente iniciou o ano quebrado. Quebrado de verdade mesmo. A gente teve que vender fábrica, caminhão, terreno, tudo para pagar credores. Nós era uma construtora muito nova, a gente cresceu muito rápido, mas nós não conseguimos ter um capital forte assim para manter essas quebras. Também nós não conseguimos manter, hoje eu sou uma pessoa autorresponsável, nós não conseguimos gerar um capital porque eu fui irresponsável. Eu não fui buscar conhecimento, eu fui orgulhoso. Eu só trabalhou. Eu achei que eu sabia. Sabia era nada. E quebramos, iniciamos o ano de 2023 quebrado. Devendo para todo mundo, foi horrível. Aí, no ano de 2024, nós decidimos parar, né? Decidimos ficar só com as obras que a gente tinha em andamento e depois decidiu o que iria fazer. E foi nessa época que eu comecei a participar de eventos, de palestras corporativas, treinamento empresarial, tudo. Mas depois que já tinha acontecido tudo isso, né, cara? Então, enfim, iniciamos de novo com a construtora. Começou do zero de novo. Do zero. Cara, eu digo que abaixo do zero, viu? Se fosse do zero, tava tudo bem. A gente começou negativo. Tanto que no início de 2024, nós vendemos todas as nossas ferramentas. A minha ideia não era mais trabalhar com construção. Entendeu? Comecei a buscar conhecimento na área de liderança, alta performance, inteligência emocional. E tudo aqueles pontos que eu tinha falhado, que eu tinha fracassado até ali desde a minha infância, eu consegui mapear eles e a minha ideia era ser palestrante só dali, investir nas palestras e comecei a participar de eventos. Então, faz um ano já que a gente voltou com a construtora. Conseguimos dar um salto bem grande, com um aprendizado bem grande, que se precisasse voltar lá de novo no início, e eu voltaria e erraria nos mesmos erros que eu errei. Porque tu aprendeu com eles. Aqueles valores que nós perdemos, obviamente, não são 5% do conhecimento que eu obtive nesse tempo, sabe? Meu Deus do céu, cara, foi... Amadureceu também, né? Deu um salto gigantesco. E é a questão, cara, só pra fazer uma retrospectiva, o que tu acha que te motivou a levar pra esse mundo que tu julga errado, que esse mundo do crime, que foi o motivo disso? Tu já trabalhava de construtor, né, com 15 anos, né? Sim, olha só. Esse assunto, ele é dentro da inteligência emocional. Esse assunto, ele envolve a neurociência, né? Então, uma criança, ela é formada até os 12 anos de idade, tá? O que ela fazer com 13 anos de idade é tudo aquilo que ela aprendeu até os 12. Então, se ela aprendeu coisas boas até os 12 anos de idade, o que ela vai fazer quando ela tiver 13 anos é coisas boas. Agora, se ela teve em ambientes que eram um caos, que tinha droga, que tinha bebida, que tinha arma, que tinha tráfico de droga, prostituição, eu sinto em dizer, quando ela fizer 13 anos de idade, a mente, a psique dela, como eu disse, vai mergulhar dentro dela e vai trazer aquilo que ela tem de melhor para oferecer. Então, o que eu tinha de melhor dos ambientes
onde eu cresci, né? Até dentro da minha própria casa, era bebida, droga, discussão, impaciência, entende? Então, quando a minha mente mergulhou dentro de mim e buscou a minha melhor versão, o que ela encontrou lá? Tudo aquilo que eu vivi e vivenciei na minha infância. E colocou para fora. Então foi ausência, tenho certeza absoluta, isso a neurociência prova. Foi a ausência do meu pai, mesmo estando dentro da casa, e o não carinho da minha mãe. Eu acredito que foi isso tudo que me fez ser aquilo que eu era. Aí tu tentou, no caso, ser uma pessoa forte. Isso. Para compensar essa falta. Olha só, eu não tinha atenção dentro de casa. Meu pai vivia alcoolizado, drogado, enfim. E a minha mãe, cara, minha mãe hoje ela tá mais nova do que há 20 anos atrás. Nossa, minha mãe, o semblante hoje chega a resplandecer, assim, sabe? Como se fosse uma luz lá, assim, que... Na época, minha mãe parecia que tinha 100 anos, cara. Com 20 e poucos anos. Minha mãe teve 7 filhos muito cedo. Né? Então, ela não tinha tempo e também... Eu já estudei a questão da minha mãe, né? Ela não tinha tempo e não tinha carinho, atenção para dar para nós, porque eu mapeei a história inteira da minha mãe e o que ela passou foi bem pior do que aquilo que nós passamos. Então, como é que ela iria dar uma coisa para nós? Ela já te entregou algo melhor do que ela teve. Melhor que ela teve. Então, como é que ela iria me entregar algo que ela não tinha? Sim. Né? Não, e na questão da tua mãe ali, que ela entregou algo melhor do que ela teve em casa para vocês. E sim, passando esse período de conturbação, quando chegou a ir para casa, tu acha que aquele ambiente da casa foi crucial pra tua virada de chave aos 18? Tu pensar, cara, eu não quero continuar nessa vida. A minha virada de chave aos 18 eu já vou chegar lá. Aonde que foi essa mudança? Uma mudança radical. Né? Uma mudança drástica, uma mudança rápida, assim. Foi quando o meu sogro, né? Eu nunca tive uma mãe que se preocupava profundamente ou que demonstrava preocupação comigo ou que demonstrava carinho. Né? Vamos supor, você tem a tua filha hoje. Você ama ela. Mas ela sabe que tu ama ela? Sabe. Porque você demonstra. Sim. A tua esposa, você ama ela. E ela sabe que tu ama ela? Às vezes não, mas... Então, mas sabe. A minha mãe amava nós como sim, mãe, mas nós não sabia. Claro. Porque ela não demonstrava. Então, quando eu fui morar com os meus sogros, eu tinha 17 anos. Ainda não tinha largado definitivamente aquela vida lá. Logo que eu saí do casa, a primeira vez eu fui morar com os meus sogros. Não, a segunda vez eu fui morar com os meus sogros. Eu tinha 17 anos. E a minha sogra se preocupava até com o que eu ia comer. Com a roupa que eu ia vestir, se estava limpa. Com tudo. Mas o Matheus gosta disso, então é isso que eu vou fazer. E acendeu uma luz lanterna lá dentro, a bar. É algo diferente. Então agora vem de dentro de mim uma criança interna, que eu acredito que todo mundo tem uma criança interna, toda traumatizada, toda estraçalhada pela infância, depois pela adolescência. Não pensa que eu passei o que eu passei dentro da vida do crime porque eu queria. Não, eu não queria. Tava falando do meu pai antes. Eu não tinha atenção do meu pai em casa. Então, o que eu queria na sociedade com uma arma na mão? Atenção, só. O que me levou a estudar tudo que eu estudei até aqui foi tudo que eu passei. E eu consegui chegar ao ponto de que o que eu queria com uma arma na mão, o que eu queria com um bar aos 17 anos, com mochila de drogas, rodeado de amigo, arma, era só atenção. Por quê? O tráfico já dava dinheiro na época. Além do tráfico, nós ainda financiava assaltos na época.
financiava armas para assalto. Então, se só o tráfico já dava dinheiro, se o objetivo era o dinheiro, então por que não fiquei só no tráfico? Sim, sim. Porque não era o tráfico que eu queria, não era o dinheiro, não era os amigos, eu só queria a atenção que eu não tive. Nunca teve. Lá na minha infância. E aí tu tinha sempre alguém ali contigo. Entendeu? Então, o meu sogro me pegou, ele tinha uma construtora na época, eu tinha profissão, eu não sei se ele sabia ou não. Mas você já sabia trabalhar. Eu sabia. Então, me levou a trabalhar com ele, morar com ele. É como se ele pegasse uma pessoa toda ferida numa sarjeta de uma rua ali e cuidasse de todas as minhas feridas, entende? E até o fim, assim. Então, o meu sogro preencheu aquele vazio que o meu pai deixou. E a minha sogra preencheu aquele vazio que a minha mãe deixou na minha infância, dentro de mim. Então, o que eu buscava antes, agora eu já não precisava mais. Agora eu tinha dentro de mim. Agora eu tinha o cuidado da minha sogra, que eu não tive da minha mãe na minha infância. E agora eu tinha a proteção do meu sogro, que eu não tinha do meu pai na infância. E a atenção deles, que eu não precisava mais buscar na sociedade. Então eu não precisava mais pegar uma arma na mão para me sentir aceito na sociedade, porque eu já tinha alguém que me aceitava. Já tinha alguém que me amava, já tinha alguém que me dava atenção. Entende? E aí tu virou a chave, tu falou, não, esse mundo do crime não é mais pra mim. Foi quando eu fiz 18 anos. Depois de ter todo esse cuidado, foi automático. Como se o meu inconsciente, como se a minha criança interna, machucada, traumatizada, dissesse assim pra mim, agora eu tô sarado. Foi isso. E aí depois começou, daí com a tua construtora. E como que você chegou a palestra, a ser palestrante e a passar também essa tua vivência para outras pessoas que vivem nessa situação de criminalidade e que é possível sair disso, sabe? O que eu trago lá no CAS e nas escolas onde eu passo, e ministro as palestras, eu tenho uma palestra estruturada com base na neurociência, estudos científicos comprovados, né? O nome da palestra é Escolhas e Futuros. O primeiro ponto que eu passo nas palestras é: eu não vim aqui para mudar ninguém. Aquilo que você está programado para fazer, você vai fazer. Não tem como o cara cresceu a vida inteira num ambiente totalmente o contrário e hoje eu vim aqui em meia hora e querer mudar ele, não vai conseguir. Não vai, ele já está formado e a vida dele vai só acontecer dali para frente. Mas o que eu venho trazer é consciência de que quando isso acontecer ou for acontecer, deles ter a consciência que eles têm um outro rumo para seguir. Sim, tem outra opção. Tem outra opção. E aí tu demonstra isso na palestra. Isso. Até hoje é difícil acreditar na história que eu tenho, né? Então, muitos adolescentes perguntam das tatuagens, até estava removendo uma aqui e parei, né? Então eles perguntam, e eu trago fotos da época que eu era ruim de verdade mesmo. Não era de brincadeira. Né? Então eu trago fotos onde que eu mostro como eu era e eu trago fotos de como eu sou hoje. Quem me conhece hoje, que não me conheceu antes, não acredita. E quem me conheceu antes não acredita no que eu venho me tornando hoje. Mas todo esse teu processo faz parte para a construção de quem tu é hoje, né? Eu mapeei desde quando eu nasci, cresci, os lugares que eu frequentei quando criança, as experiências que eu tive, as memórias que eu criei, as crenças, o que me levou a tudo. Então eu mapeei tudo. Isso com base dentro da neurociência. Sim. Eu consegui mapear tudo. O porquê que eu fui assim na minha infância, como eu também consegui mapear o porquê que os meus pais foram assim comigo na minha infância. E quando a minha esposa, aliás, não, a mãe das minhas filhas, que não é a minha esposa, hoje eu tô junto com a Natália faz 10 anos já. Teve um tempo que nós ficamos separados e eu tive as minhas meninas não com a Natália. Então, hoje a Natália
tá grávida, a gente, depois de 10 anos tentando engravidar, ela conseguiu engravidar. Falando ali do teu mapeamento que tu fez entre toda a tua vida, dos teus pais, da tua mãe, sabe? Como tu se desenvolveu até tu chegar hoje. Sim. E o porquê que aconteceram as coisas que aconteceram na sua vida. Quando as minhas meninas nasceram, tá? Eu tava sendo pior do que o meu pai foi pra mim. Porque era aquilo que eu tinha pra oferecer pra elas, é aquilo que eu aprendi lá na minha infância, sabe? Eu tava sendo um péssimo pai. Tanto que eu fiquei 5 meses sem ver minhas filhas quando elas eram bebê. Até hoje elas têm trauma disso. Tá Se eu digo, espera o pai... Elas tinham 5 meses de idade. Elas são traumatizadas até hoje dos 5 meses que eu não peguei elas. Se eu digo, espera que o pai vai ali, então elas vão junto. Senão, pra não ficarem sozinhos. O pai vai me deixar aqui. O pai vai abandonar nós aqui. Então, tu vê o impacto que isso causa. E eu fui buscar ajuda. Uhum. Eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um patrão melhor, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ser um esposo melhor. Dentro disso, eu percebi que o que eu vinha sendo era fruto daquilo que eu tinha vivenciado lá atrás. Então, faz 3 anos já, para 4 anos que eu fui na primeira palestra. Faz 2 anos já que eu tô aprofundado dentro desse assunto, que hoje, se tu me conta como é que tá sendo a tua história hoje, a tua vida hoje, eu consigo mapear como que foi a tua infância. Uhum. Se você me contar um pedacinho da tua infância, eu já consigo deduzir como que vai ser a tua vida daqui pra frente. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Já pegou esse feeling? Aonde que você quer estar daqui 5 anos? Como que você quer estar daqui 5 anos? Uhum. Cara, essa é uma pergunta que eu comento com a V e a gente fala sempre, né? A gente não aceita essa condição que a gente está hoje. A gente está numa condição legal e a gente agradece pela condição que está, mas a gente não se sente confortável nisso. E esse desconforto faz com que a gente busque e continue buscando algo melhor. Algo melhor para nós dois e algo melhor para nossa pequena também. E essa busca vem em questão de tentar empreender em alguma coisa, tentar fazer com que o nosso podcast ele consiga pagar os custos dele e dar uma rentabilidade para nós. Show. Sabe? A gente se imagina daqui 5 anos mais estabilizado financeiramente do que está hoje. Porque a gente quebrou várias crenças limitantes que nós tínhamos até agora. Uau. A gente conseguiu ir quebrando essas crenças até a própria crença de nós criar a nossa filha. Sim. Conseguimos romper o ciclo dos nossos pais para não reproduzir o que a gente tá passando, o que a gente passou, não reproduzir para nossa pequena. Então daqui 5 anos a gente consegue se enxergar num patamar um pouco melhor do que estamos hoje. Não que hoje esteja ruim. Não, a gente não pode ser ingrato com o que nós temos, né? A gente é muito agradecido. Mas a gente busca algo melhor. Porque se tu fala assim, tá legal o jeito que eu tô, e tu aceita isso, sim, tu fica estável. E a estabilidade não faz tu crescer. O desconforto faz tu crescer. Você não aceitar aquilo faz tu crescer, porque tu vai buscar conhecimento, vai buscar uma palestra, vai buscar empreender. Alguma coisa você vai buscar para sair da tua zona de conforto. Uau.
Isso tanto no empreendedorismo, tanto num esporte, numa academia, numa corrida, num ciclismo. Tu sempre vai buscar algo que te deixe desconfortável. E eu lembro que tu fez um tempo, uma rotina de acordar de manhã. Várias rotinas, né? E isso é pra tu quebrar um conceito, né? É sair da zona de conforto, né? É como tu falou. Tu não se sente confortável. Exatamente. Tu tomou essa autoconsciência de que tu pode ir além. Uhum. Né? Depois eu vou falar sobre isso. Mas aonde tu imagina que tu vai estar daqui a 5 anos? Aonde que tu quer estar daqui a 5 anos? Cara, eu quero estar aqui, que eu curto muito a minha casa, mas com uma possibilidade de ser itinerante. O que é ser itinerante? Eu conseguir pegar a minha esposa, minha pequena, fazer uma viagem sem me preocupar. Show. Sabe? Sem eu precisar contar a grana, será que eu consigo, será que eu consigo? Eu poder ir no mercado e não pensar se a carne tá cara. Eu vou lá e vou comprar aquela carne, eu vou comer e não vou olhar o preço. Sabe? Sim. Mas pra isso acontecer, precisa mover algumas peças hoje. Sim. Tu já vem fazendo... Ó, o que tu vem fazendo hoje já condiz com o lugar que tu quer estar daqui a 5 anos. Né? Muitas pessoas, elas dizem, eu quero estar em tal lugar, em tal situações daqui a 5 anos e continuam fazendo as coisas que elas faziam há 10 anos atrás, cara. Como é que vai ver uma coisa nova tendo atitudes velhas do passado? Exatamente. Bem interessante esse assunto, né? Bem interessante mesmo. Então, daqui a 5 anos, acredito que nem vá 5 anos, né? Nesse caminho que a gente vem seguindo, vem trilhando, cara, é inimaginável onde nós vamos estar. Eu e minha esposa, a gente sempre fala nisso, a gente foca nisso, investe a nossa vida nisso. Né? Então, para que daqui a 5 anos nós esteja colhendo aquilo que nós viemos plantando hoje. Eu falo que a gente tem uma meta de 10 anos. A gente estipulou uma meta de 10 anos. Em 10, eu vou dar tudo que eu tenho hoje para daqui 10 anos eu colher o que eu vou plantar hoje. Sabe? Que daí 10 anos eu consigo estar um pouco mais estabilizado, a minha pequena tá um pouco maior, e aí eu começo a colher o que eu planto hoje. Então hoje é o momento de fechar as torneiras, trancar os ralos, para depois eu conseguir usufruir disso. Sim. E eu vejo um cara falando, num vídeo esse tempo, não me lembro como é que é o nome do cara, ele fala, pega a tua esposa, aluga uma Porsche, aluga uma casa a mais maravilhosa que tu puder e se imagina ali dentro. Se imagina você andando numa Porsche com a tua esposa, se imagina numa casa que você tem um sonho, se imagina nesse lugar. Que aí você vai construir um arquétipo que você quer chegar. Sim. E eu achei legal essa frase do cara, até comentei com a vez esses tempos. Tem vários assuntos, né, que falam isso. Tem dentro da cocriação, do universo, também tem esse assunto. Mas, dentro da neurociência, o que acontece quando tu vai viajar e tu leva um lifestyle, um estilo de vida de um padrão mais elevado. A tua mente, ela não distingue se o que tu tá vivendo é real ou não. Ela tá vivendo. Ela vai gerar uma memória de que você é aquilo. Então, automaticamente, sempre ela vai mergulhar dentro de você e vai tentar trazer aquela versão. Então, aquilo vai te estimular para te chegar lá. Então, até mesmo toda vez que tu se imagina em um ambiente que tu sonha assim, o teu cérebro não distingue um pensamento se ele é real ou se ele aconteceu. Vamos supor, se eu for falar assim, imagina você lá numa cobertura em Balneário Camboriú. O teu cérebro já cria essa imagem. Ele cria uma fotografia. E essa imagem que o teu cérebro cria e aquela imagem que você tem lá em algum outro lugar, para o teu cérebro é a mesma coisa. Ele não distingue o que é real do que não é. Então, o teu cérebro vai fazer com que você vá em direção daquilo.
Consiga chegar lá. consiga chegar lá. Automaticamente. Quando eu te perguntei aonde que tu quer estar daqui a 5 anos, é interessante saber, porque o teu cérebro vai te direcionar certinho. Agora, se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho que pegar, Serve. você vai Qualquer entrar. lugar serve. Então, se tu quer ser um líder de alta performance daqui a 5 anos, o teu cérebro automaticamente, de forma inconsciente, ele vai começar a se conectar com líderes de alta performance, sem tu perceber. Quando você vê, você tá lá e vai dizer, caraca, é só porque você imaginou que você queria ser aquilo, sem tu perceber. É automático. Nós estávamos falando de ambiente, cara. Tu disse que o ambiente, ele modula o teu comportamento, sendo ele bom ou ruim. Quando eu falo de ambiente, o que é o ambiente? O ambiente é o palco da vida. E qual é o papel que tu traz no palco da vida? Qual é o papel que tu vai trazer? Onde que os reis habitam? São em palácios. Não tem como um escravo habitar num palácio. Então, se eu estou num ambiente, já falei antes, eu acredito, se eu estou num ambiente, a minha mente, a minha psique vai mergulhar dentro de mim e vai trazer uma versão com aquele ambiente. Vamos supor, eu fui na festa de peão de boiadeiro de Barretos faz 2 anos já. Não tinha como eu estar numa festa de peão e me sentir um funkeiro lá. Porque a minha mente mergulhou dentro de mim e trouxe a versão minha que eu tenho condizente com aquele ambiente. Então, o ambiente ele é o palco da vida. E qual que é o personagem que aquele ambiente representa? Se o palco da vida traz uma história de bang bang, ou você vai ser o herói ou você vai ser o mocinho. Não tem como tu trazer não tem como tu querer trazer uma outra versão dentro de uma peça que é aquilo. É, tu fica fora de contexto, né? Não tem. Tu fica fora. Então, eu me percebo muito. Quando eu tô nas rodas depende os amigos, eu fico igual a eles. Porque a minha mente mergulha dentro de mim e traz uma versão condizente com aquele comportamento. Vamos supor que eles estão falando merda lá. Bem, se eu for palavreado aqui. Não tem problema. Né? Dali a pouco a minha mente vai mergulhar dentro de mim e trazer uma versão condizente com aquela fala dele. Essa é aquela história que se você andar com 3 pessoas bem-sucedidas, você é a quarta. Você é quarto. Se andar com 3 pangaré, tu vai ser o quarto pangaré. Vai ser o quarto pangaré. Então, isso passa tem um mergulho também na neurociência, essa questão, né, de ambiente, comportamento, Isso. comunicação, que eu lembro que você fala bastante de comunicação, sendo essa verbal, expressão corporal. É tudo. Nós estamos comunicando o tempo todo. Se eu estou sentado assim, eu estou comunicando. Se eu estou sentado assim, eu estou comunicando. Se eu estou assim, eu estou comunicando. Isso tudo a neurociência traz, a neurociência mostra. É um assunto que eu trabalho também no caso de Passo Fundo, né? Se eles fazem cara de mal, o que o cérebro deles vai entender? Que eles estão bravos, que eles estão furiosos. O cérebro vai mandar um recado para o organismo através da sinapse neural e vai descarregar o hormônio da raiva. Mesmo que eles não estavam com raiva, eles fizeram cara de mal e ficaram mal. É a mesma coisa triste. Cara, só fica triste quem quer. Eu já tive vários motivos para ficar triste e eu decidi não ficar. Porque se eu faço assim, meu cérebro vai entender que eu tô triste. E vai descarregar o hormônio da tristeza.
E se eu faço assim, a neurociência prova que mesmo que seja um sorriso, esse é sem graça mesmo. Tá estimulando. O nosso rosto tem microexpressões que mandam sinal pro nosso cérebro que nós estamos felizes. Mesmo que nós não estejamos. O nosso cérebro é obrigado a liberar o hormônio da felicidade. Sim. Então, tem até um exercício, né, que a gente faz, é que as pessoas colocam uma caneta na boca. É antigênica, tem bactérias, enfim. Mas só de elas ficarem assim, o cérebro já entende que elas estão felizes. Só que quando acontece alguma coisa ruim, as pessoas preferem ficar triste. Elas escolhem ficar triste. Vamos supor você. Você tem um carro avaliado em 200 mil. Uhum. Aí tu enrosca o carro na entrada da garagem. Só enrosca carro quem tem carro. Uhum. Mas se tu viesse a pé, tu não ia enroscar o carro. É verdade. Então, tu escolhe. Ou tu vai ficar triste, ou tu vai entender, opa, eu enrosquei o carro porque eu tenho carro. Aí, então quando acontece alguma coisa ruim, temos que viver o luto. Quando que eu vou sair do luto? Enroscou o carro, luto. Silêncio, reflete, não explode, não fica triste, não fica feliz também, vive o luto. Depois dali, até que dia que eu vou ficar triste pelo carro que eu arranhei na garagem? Até novembro. Estamos em fevereiro agora. Até novembro eu vou ficar triste. Pode então abandonar. Fica triste até novembro. Depois de novembro não toca mais nesse assunto. Vive. Não, eu vou ficar triste até a semana que vem só. Então fica triste até a semana que vem. Não venha querer trazer de novo aquele sentimento toda vez. Sim, tu vai ficar repetindo. Como eu falei antes, o nosso cérebro não distingue o que é real do que não é. Uma pessoa que foi traída, toda vez que ela lembrar que ela foi traída, o cérebro dela vai trazer a cena, a fotografia da traição. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Ela vai se sentir traída. Tanto que ele pode criar situações, né? Mesmo tem alguns distúrbios que eu até não sei o nome. As pessoas, elas criam as situações mesmo elas não sendo reais. Até a ansiedade, ela provoca um pouco disso. De tu criar uma situação que ela é inexistente. Mas aí tu libera todos aqueles hormônios como se aquela situação fosse real ou ela fosse existir. Mas ela nem ocorreu ainda. E tem um estudo científico que comprova isso. Que 99% das nossas preocupações não vão acontecer. A ansiedade, ela é problema com o futuro. Uhum. E a depressão, ela é problema com o passado. A pessoa que vive depressiva é a pessoa que vive presa ao passado. O que eu falei antes, o cérebro não distingue o que é real do que não é. Vamos supor o cara que foi traído, de novo. Toda vez que se ele trouxer essa imagem, se ele trouxer esse pensamento, quando ele trouxer esse pensamento de que ele foi traído, toda vez o cérebro dele vai trazer essa imagem. Toda vez que o cérebro dele trazer essa imagem, o cérebro vai descarregar o hormônio que vai trazer o sentimento que ele foi traído. Então, se ele trouxer esse pensamento várias vezes, vai chegar a um ponto que ele vai entrar em colapso. Colapso de cortisol, que é o hormônio da tristeza, da infelicidade, do insucesso, vai entrar em colapso, onde que vai ter aqueles ataques que a maioria dos depressivos tem. Fica pensando toda hora ao mesmo tempo que aconteceu no passado. E os ansiosos no futuro. Eu não vou conseguir chegar lá. Quando você diz eu não vou conseguir chegar lá, a tua mente não te apresenta uma imagem de você fracassado, automaticamente você se sente um fracassado. Porque a tua mente não distingue se você fracassou ou não. Ela distingue que tem uma imagem lá de que você é um fracassado. Sabe que essa tua fala agora me lembra muito de um vídeo que eu vi do El Professor, que é de oratória, e ele comenta nessa questão da imagem. Quando ele subia num palco para dar uma palestra, ele não se imaginava fracassando na palestra ou errando.
e já se imaginava o pessoal aplaudindo, bah, que legal a tua palestra, que legal. Então ele montou esse cenário de sucesso na psique dele. E foi um sucesso, por quê? Porque o corpo dele não liberou esses hormônios que seria do insucesso. Sim. Por exemplo, tipo a ansiedade, o nervosismo, a mão suando, barriga tremendo. Ele não liberou. Por quê? Porque não entrou numa situação de luta ou fuga. Ele entrou numa situação de um cenário vencedor. Sim. Ela se coaduna com o que tu tá falando agora. Não sei se tu já ouviu a história de como que o Rei Pelé treinava. Não. Nunca ouviu? Ele ficava no vestiário com um lenço no rosto, só imaginando a cena. Só imaginando massa. como que ia ser. Então, quando ele entra em campo, o cérebro dele, a mente dele, vai lá nas memórias dele. Lá nas memórias dele já tem o que inconscientemente o cérebro dele vai perceber que ele já fez aquilo. Uhum. Porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginável. Então era fácil, ele entrava aqui, era nem ele sabia como é que ele fazia aquilo. Ele já tinha aquela imagem programadíssima. Mesmo sem ele perceber, ele trazia versões que eram absurdas na época, né? Mas isso é muito real. E eu até falei no outro podcast da Cada Núbia. Tu fica pensando como uma pessoa de 117 quilos consegue correr 50 quilômetros. Sem não ter treinado o tempo suficiente que, teoricamente, especialistas colocam como o tempo ideal, 1 ano, 2 anos, para você se preparar para uma corrida de uma ultra, por exemplo. Então eu consegui correr 50 em 4 meses. Mas é mental. É mental. É mental. Quando você imaginou aquela ultra maratona... como é que é o nome? É uma ultra trail, né? Ultra. Quando você viu aquele anúncio, automaticamente você já se imaginou cruzando a linha de chegada. Uhum. Então, quando tu saiu, o teu cérebro disse, não, eu já passei por isso, eu já cheguei lá na linha de chegada. E você chegou automaticamente. Automaticamente o teu cérebro foi obrigado a te levar até lá. E não que não existam dificuldades ou desafios no meio desse percurso, Sim. mas a tua vontade e tua vontade de chegar e concluir é maior do que a dor que tu passa. Maior. E isso é legal porque tu consegue extrair pra tua vida também. Prazer. Sabe? Tu consegue extrair isso. O que tu sentiu quando tu passou a linha de chegada? Qual que foi o sentimento? Completei. Acabou. 2024. Depois que aconteceu todos esses problemas ali que eu comentei antes, que eu fui me estudar o porquê que as coisas estavam acontecendo, era porque eu estava confortável. E eu fui estudar o que as pessoas de sucesso estavam fazendo naquela época. E o que elas estavam fazendo era isso que eu faço hoje. É disciplina, é autoconhecimento, autorresponsabilidade. É uma das chaves mestra da alta performance, é a autorresponsabilidade. Então, 2 meses eu estava correndo e apareceu, eu acredito que foi no meu Instagram, um anúncio da maratona de Floripa. Eu nunca tinha corrido mais que 10 quilômetros. Nunca, 2 meses correndo. Comecei a treinar. Num dos treinos ainda, eu fiz 23 quilômetros e estourei o tornozelo. Porque eu não entendia nada de... Eu fiquei bom na corrida, mas eu não entendia do meu organismo, do meu corpo, dos meus músculos, como que eles se comportavam. Então, um desses treinos para a maratona foi que eu estourei meu tornozelo, os tendões. Aí eu tava com 82 quilos. Eu engordei, eu fiquei 15 dias parado e faltava pouco para a maratona. Eu precisava ir para a maratona com no mínimo 78 quilos. Tive que entrar para disciplina.
alimentação, coisas que eu nunca tinha feito. Eu já era bom na corrida, mas eu não era bom de entender como que o meu organismo funcionava. O que o meu organismo precisava quando eu estivesse lá. E fui me aprofundar nisso para poder participar da maratona. Consegui concluir a maratona só com a minha psique e com aquilo que eu entendi que meu organismo precisava, porque o meu corpo era impossibilitado de correr os 42 quilômetros com 2 meses de treino. E o que tu acha que é necessário para a pessoa conseguir adquirir essas habilidades, disciplina, autoconcentração, foco, autorresponsabilidade? O que tu acha, qual que é o mecanismo que é utilizado para atingir esse fim? A primeira coisa, eu acredito que seja romper o orgulho e buscar ajuda. Se tu quer ficar bom em alguma coisa, você vai ter que se conectar com alguém que já é bom naquilo. Entendeu? Primeira coisa, romper o orgulho. Segunda coisa, se conectar com alguém que já é bom naquilo, ouvir e praticar aquilo que ela faz para ser bom naquilo. Por exemplo, assim, disciplina. Disciplina é uma coisa que tu vê, tu olha os videozinhos motivacionais, Sim. A disciplina é o carro-chefe, né? Mas você adquirir essa disciplina de tem que fazer quando não quer fazer, eu acho que é a grande sacada da vida, né? Vídeos motivacionais, né? Vamos lá. Se eu pegar um idiota e motivar ele vai ser um idiota motivado. Se ele não tiver disciplina. É disciplina. Primeira coisa, disciplina. Se você quer ser um personal trainer, você vai ter que se comportar como um personal trainer. Óbvio. Exatamente isso, né, cara? E eu vejo que tem a questão do autocontrole também, né? Nas tuas ações. A tua autocontrole e a tua constância naquilo que tu quer fazer. Porque às vezes tu quer fazer uma coisa, mas tu não é constante naquilo. A constância é primordial. O cara quer correr uma maratona. O sonho de todo corredor é correr uma maratona. Me prova ao contrário. Aí correr uma maratona, 42 quilômetros, o sonho de toda pessoa que corre é um dia correr uma maratona. Então, ela começa a correr hoje, daqui 2 meses ela não teve resultado, ela para. Tem pessoas que 4 meses foi de preparo, entre aspas, né? Porque acredito que tu começou a se preparar lá na sinaleira já. Ó. Não. Eu sou regrado, né? E eu treinei todos os dias. 4 Deu meses. quase 100 treinos. Tem dias que eu treinava 2 vezes por dia. Madrugada, 3 da manhã. E alimentação. Também. Eu sou muito regrado. Eu sou assim uma pessoa de objetivos. Se eu botar um objetivo focado lá na frente, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para atingir o objetivo. Não importa o que tiver na minha frente. Eu vou atingir o meu resultado. 4 meses. Tem pessoas que talvez fariam em 2 meses o que você levou 4. Sim. Mas tem pessoas que vão levar 1 ano, 2 anos para obter um resultado desse. Então, mas o Ronan obteve resultado em 4 meses. E elas acham que vão ter. Talvez sim, talvez vai demorar mais. Você foi com a cara e com a coragem lá. Tu não sabia o que poderia acontecer lá no meio do percurso, um joelho, um tendão, torcer o pé. A gente vai porque a gente é corajoso mesmo. Não porque é capaz de ir. E as pessoas não se sentem capazes, não têm coragem, não vão. E agora tu tocou numa palavra muito legal, que é a coragem. A coragem, ela não deve estar desaliada do medo. Porque o medo, ele te deixa vivo. Só que o medo, ele não pode ser maior que a tua coragem. Isso questão de investimento, questão de empreender alguma coisa, questão de buscar algo novo. Então, tenho vontade de tocar violão. O que te faz tu não ter essa vontade, como é que eu vou dizer? E te impede de você tocar um violão. Não sei, procura um professor.
Primeira coisa. Vê uma vídeo e vai, cara, vai, entendeu? Com quem já é. Quando tu quer ser alguma coisa, você tem que se conectar com quem já é. Um dia eu tive uma reunião direta com o Renner Silva, uma das maiores referências no mundo das palestras, olho a olho. E eu perguntei muitas coisas para ele que hoje para mim é normal e na época não era. Mas eu tive que me conectar com pessoas que eram para mim poder ser. Pessoas que falam bem, pessoas que falam sem medo para mim poder falar bem, para mim poder falar sem medo. Eu tive que me conectar com pessoas que são calmas, para hoje eu ser calmo, tranquilo. Não teria como eu buscar referências em lugares de pessoas que não eram aquilo que eu queria ser, não teria. Sabe que também nessa linha de pensamento, uma das coisas que mais me apavorou a minha vida toda, desde que eu me conheço por gente, foi falar em público, cara. Sabe? Tanto uma apresentação de escola, na faculdade, ou até mesmo quando no trabalho, tem que se apresentar, falar o teu nome, a tua profissão, onde é que tu veio, o que tu... Cara, isso me dava um pavor, velho. Eu não conseguia prestar atenção nas outras pessoas, pensando que ia chegar a minha vez. E aí, como você tem que se moldar e aprender que, cara, isso daí é tão natural, porque é a comunicação. Sabe, e aí eu estudei sobre isso, fui atrás do porquê acontece isso. E é muito interessante o porquê acontece isso, né? Porque o teu corpo, ele entra em luta ou fuga. Ele acha que aquilo ali é uma ameaça. O medo, ele é uma das 7 emoções. É o medo, cara. O medo é foda. Ele é uma das 7 emoções... como é que eu vou dizer? São vários estágios de emoções. O medo é uma das 7 emoções primárias. Depois... que manteve a nossa raça viva até hoje, né? Isso. O medo é essencial. Claro. É essencial. É para manter nós vivos. Quando tu sente medo, o que eu falei antes? O teu cérebro, ele percebe na hora que tu tá com medo. Medo. Foge. Como que as pessoas se comunicavam na época? Eles não falavam. E todo mundo corria. Quando você tá com medo, o teu cérebro percebe na hora. Sem tu perceber, ele já manda pela sinapse neural uma descarga de hormônio para você. Adrenalina. Ou tu vai encarar, ou tu vai correr. As tuas pernas começam a tremer e se foi. E se nós canalizasse esse medo assim, eu vou encarar. Tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu vou falar com medo mesmo. Chega um tempo que fica normal. Vou canalizar esse... Então, depois de várias vezes, você vai ficar bom naquilo. E é isso que acontece hoje. Hoje, esse medo pré-existente que existia, não tem mais. Se tiver que falar no meio de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, tiver que levantar, falar e defender a minha opinião, eu vou defender. E eu não vou tremer a perninha que nem eu tremia antes. Por quê? Porque eu não me importo mais com o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas vão pensar em mim. Eu vou falar o que eu penso, o que eu acho e foda-se. Vamos lá. Eu gago, até hoje dá umas travadas, mas gago, a minha infância inteira gaga. Gago, assim, de nível extremo. O pior não é você ser gago, o pior é tu ir falar com medo de falar e quando você falar as pessoas ainda rirem ou tirarem sarro, daí piorou. Fudeu. Aí quebrou. Hoje palestrante. Olha a mudança, né? Aí, ontem eu era um bandido, um traficante que ajudava a destruir várias e várias vidas. Hoje eu trabalho com diversos projetos sociais. Tá surgindo um que é dentro do presídio. A gente já está com a documentação encaminhada dentro dos presídios. Já temos encaminhado para as fases do Rio Grande do Sul. Já trabalhamos com a fase de Passo Fundo, escolas. Tudo aquilo que eu fazia, hoje eu faço o inverso. Velho, e como é que é a aceitação do pessoal da CASE com a tua palestra? Como que eles aceitam essa, como eles entendem, interpretam o que tu tá falando? Muito questionamento, muita dúvida. Olha só, uma vez fora do CASE, depois eu já vou voltar com um assunto que ocorreu dentro do CASE.
em uma escola de Passo Fundo, uma professora perguntou para mim quando foi que eu percebi que eu não era mais a pessoa que eu era. Faz uns 3 anos e pouco atrás. Foi quando que o meu irmão, ele era bem rebelde. Hoje ele tá, graças a Deus, meu irmão, olha, tá tranquilo. Meu irmão mudou muito mesmo, assim. Mas na época ele agitava muito. Acho que chegou a conhecer ele, o Matias. Sim. O Matias era agitado. Depois ele vai me puxar a orelha aqui, mas... Então, ele gostava de brigar muito. Ele é bom de braço, de verdade mesmo. É bem rápido, assim, né? Eu já briguei com ele faz 4 anos atrás. A gente saiu no soco aí. Então, um dia, no centro, pegaram ele em 6 piá. Arrebentaram. Sem chance nenhuma. Quebraram a mandíbula dele, tudo aqui, a boca. Cara, eu vi o meu irmão com a boca amarrada do jeito que tava. Cheio de ferro aqui, tudo. Sim. Eu venho de uma trajetória do mundo do crime, eu não tô mais lá. Mas ainda tem algumas considerações. E o pessoal veio me oferecer auxílio para fazer essa cobrança. Temos fuzil, 30 minutos, tá aí, temos pistola, temos cara para ir lá, temos isso, temos aquilo. 5 minutos, nós vamos lá, fizemos o serviço, vamos embora. Esse cara, a gente não quer. Nós não somos mais isso. Já era. Se aconteceu com ele, é porque ele estava no ambiente errado, na hora errada. Certamente fazendo as coisas erradas. Se tivesse no ambiente certo, não tinha acontecido. Entendeu? E a questão da aceitação da palestra do CASE. Lá no CASE. Como que aceita a tua palestra lá? Eu sou como um filho pro CASE. Eu sou uma das maiores referências na história dos adolescentes do CASE hoje. Tem diversos. Eu conheci no CASE 200 adolescentes. Mais da metade tá morto. Caramba. Mais da metade tá morto. Volta e meia aparece uma notícia em tal cidade. No caso, eu obtive um network que fala uma rede de trabalho dentro daquela área, uma rede de contato muito grande, pessoas de várias regiões. Então, eu conheci mais de 200 adolescentes lá. Mais da metade morreu, uns 30% tá preso, uns 10% ainda continuam naquela vida, talvez uns 10% tomaram um rumo na vida. É baixo, né? Se tu for ver, é baixa. A estimativa assim é muito baixa, né? O caso, ele tem até... Eu fui esses dias numa sessão solene na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, fui convidado para falar sobre essa trajetória minha. E depois fomos jantar. E um dos monitores, ele me trouxe esses dados que o CASE tem, de qual a porcentagem de adolescente. Cara, é muito baixa a porcentagem de adolescentes que mudam. Sim, que foram reinseridos com sucesso na sociedade. Eu fico triste porque eu fiquei a primeira vez 1 ano lá. Imagina eu ficar 1 ano com você dentro dessa casa. Nós vamos ficar melhores amigos. Sim, com certeza. Mesmo que depois eu saia daqui, você vai tomar o teu rumo, mas as memórias ficam. Porque independente se tu fez algo ruim lá fora, aqui dentro a gente é amigo e se gostou. Então é bem... Eu sou como um filho pro CASE hoje. Eu falo isso com muita propriedade. Eu tenho... Que legal, cara. Que bom bom esse olhar, né? Essa visão diferente, né? Eu volto lá no CASE e eu falo assim pros adolescentes: aonde vocês pisarem aqui dentro, eu já pisei. O CASE é gigante, é uma cidade lá dentro. Onde vocês pisarem, eu já pisei. Logo que eu iniciei no CASE, eu passei uma confiança bem grande lá. Que eu andava por tudo, eu ia até o portão, com o portão aberto, buscar o almoço e ajudava a servir na limpeza.
ia jogar futebol, isso só os adolescentes que já estão com outra restrição, com Sim. outra medida, que podem ir. Eu já podia. O CASE também foi fundamental, ele me deu Liberdade e autonomia. esse voto de confiança. Cara, eu ia jogar futebol, bem a questão dos agentes também, tratavam nós como filhos lá. É seu fulano. Lá nós aprendemos um bom pouco também a ter esse respeito pelas pessoas. Não é fulano. Eu não sou teu irmão. Eu já ouvi muitas vezes, eu não sou teu irmão, né? Então é seu fulano. Eu fui tratado lá no CASE como filho. Então, hoje o CASE é como uma mãe para mim. Eu acredito, eu falo com propriedade, depois vão ver aí com certeza. Eu entro lá e saio a hora que eu quiser de lá. Tenho muita moral para isso. Que legal. Verdade mesmo. Antes de fazer a última pergunta, eu só peço para os nossos telespectadores, para o nosso povo desperto, para acompanhar e seguir os nossos patrocinadores, que sem eles não estaria rolando esse podcast. Meu brother, a última pergunta da noite. Vamos lá. Que recado que tu pode deixar para esses jovens, para esses adolescentes e para as pessoas no geral que estão num mundo que não é tão legal ou que passaram pelo que você passou e também que é possível mudar? O que tu pode deixar de recado para essa galera? Cara, na verdade, eu gostaria de deixar muitos recados, né? Muitos mesmo. Eu tenho uma consideração hoje pela juventude de extrema. Acho que eu sou uma das pessoas que mais abraça a juventude hoje. E eu acredito, desde o jovem que está lá na boca de fumo, se está armado, se está com droga, se está devendo, se está a pedido de quem for. Eu acredito naquele jovem ainda, como eu acredito naquele jovem que está lá na faculdade já se formando. Eu acredito assim que ninguém entra numa situação porque quer. Agora, não sai da situação quem não quer. Então, aquilo que os adolescentes estão programados para fazer, eles vão fazer, infelizmente. Infelizmente. Mas, se for algo ruim, eu quero que quando ele já tenha feito isso, que ele saiba que ele tem a oportunidade de voltar e de recomeçar. Primeiro recado que eu deixo então é lugares certos, com pessoas certas, obtendo conhecimento certo. Porque lugares têm pessoas, pessoas têm experiências, experiências têm memórias e as nossas memórias que geram as nossas crenças. Então, se o jovem está se sentindo incapaz, é porque ele está num ambiente onde que faz com que ele se sinta incapaz, onde que ele não consegue enxergar capacidade nele mesmo, porque o ambiente não permite ele. Então, seria isso aí. Lugares certos, pessoas certas, obtendo conhecimento certo e as experiências certas. Belo recado, Matheus. Quero te agradecer por tu ter vindo aqui hoje. Eu sou um fã da tua história. Já te falei isso e falo abertamente, porque eu sei que é desafiador sair desse sistema e mudar o quanto você mudou, o quanto você se ressignificou. É uma questão de resiliência muito forte. Então, parabéns pela tua trajetória e sucesso na tua vida. Uau. Valeu, meu irmão.